Seja muito bem-vindo. Por que tantas pessoas não conseguem rezar o Santo Terço diariamente? Por que tantas pessoas não conseguem ir ao domingo, todos os domingos, que é preceito, obrigação de todo católico, à Santa Missa? Por que é tão difícil nós buscarmos o sacerdote para confessarmos os nossos pecados? E tudo isso porque ainda não reina no coração Jesus. Porque a abertura à palavra de Deus está fechada. Então as pessoas elas não conseguem fazer essas coisas para o Senhor com amor. Então se torna um fardo. Por que é um fardo rezar o Santo Terço? Quando você fala para a pessoa, você reza o Santo Terço todos os dias, a pessoa, eu não consigo rezar. Quanto tempo demora para rezar o Santo Terço? 15 minutos. 15 minutos, meditados os mistérios. Pode chegar a 20 minutos. Mas a pessoa não consegue. Mas consegue ficar 1 hora, 2 horas no celular. Consegue assistir um jogo de futebol 45 minutos cada lado, 90 minutos, mais 15 minutos que do primeiro tempo para o segundo tempo, um intervalo. Então a pessoa fica ali um tempão, 2 horas no futebol, 2 horas no celular, fica 2, 3 horas conversando com o vizinho, com um amigo, com um parente, mas não consegue rezar 15, 20 minutos o Santo Terço. Não consegue pegar meia hora por dia e fazer uma leitura, uma meditação da palavra de Deus. Por quê? Porque é um fardo tudo aquilo que cresce em nós, Deus, a graça do Senhor. Por que tudo aquilo que seria bom para a nossa salvação, você tem receio, você tem preguiça? Tudo é difícil, mas nós precisamos entender que essa inclinação para o mal, e sabendo que nós lutamos para ser santos, e quando você cria o hábito de rezar com a palavra de Deus, quando você cria o hábito de rezar o Santo Terço todos os dias, reza 1 mês o Santo Terço para você ver. Você começa a sentir falta de rezar o Santo Terço. E você vai perdendo o desejo, a vontade de assistir, ficar ali 1, 2, 3 horas assistindo séries, filmes. Você vai perdendo essa vontade e você vai querendo conhecer a Deus. Mas é preciso ter uma experiência com Ele. Como que você vai ler a palavra de Deus? Como que você vai rezar o Santo Terço se você coloca isso somente como obrigação? Faça isso com amor. Deseje estar com o Senhor. Senão a nossa vida ela fica uma vida não muito diferente do nosso trabalho. Trabalhamos. Agora eu vou bater o cartão para fazer uma leitura. Agora eu vou bater o cartão também para rezar o terço. Nós precisamos fazer as coisas com amor. Senão as coisas vão se tornando fardo, até as coisas de Deus. Até um ponto de você desistir. Eu digo para você, não desista. Mas é um fardo. E você muitas vezes falha na tua oração diária, porque ainda você não colocou Jesus como o Senhor da sua vida. É difícil você ter uma disciplina? Mas por que nós vamos trabalhar nos horários certos? O horário de trabalhar às 8 horas, largamos meio-dia. Chegamos a 1h30 no trabalho e largamos às 6. Todo dia nós chegamos nesse horário e saímos no tal horário. Disciplina no trabalho. E por que para a oração somos indisciplinados? Por que para Deus tem que ser sempre assim? Está na hora de nós mudarmos. Vamos ler a palavra de Deus, o que vai falar sobre isso, o que o Senhor vai nos ensinar. Mateus capítulo 5, no versículo 17 a 19, que diz assim:
não julgueis que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim para abolir, mas sim para levá-los à perfeição. Pois em verdade vos digo, passará o céu e a terra antes que desapareça um iota, menor letra do alfabeto hebraico, um traço da lei. Aquele que violar um desses mandamentos, por menor que seja, e ensinar assim aos homens, será declarado o menor no reino dos céus. Mas aquele que os guardar e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Aqui o Senhor nos ensina que nós, aquele que guardar, aquele que obedecer a palavra de Deus e os ensinar, será declarado grande no reino dos céus. Olha só, obedecer, guardar, obedecer os mandamentos, obedecer aquilo que Deus nos ensinou e os ensinar. Porque a palavra de Deus, mesmo que você não saiba, você não é um orador, você não saiba falar muito bem, mas você sabe falar. Exemplo, um vendedor de uma loja sabe vender. Por quê? Porque quis aprender as coisas que vende. Leu o manual dos produtos e foi aprendendo. E por que não aprender as coisas de Deus? Quando nós aprendemos, aqui está um manual de como nós vivermos. Quando nós aprendemos a palavra de Deus, essa palavra de Deus ela não pode ficar somente aqui. É preciso nós ensinarmos os nossos irmãos a viver a vida, a viver como o Senhor nos ensina, e com muita caridade. Não precisa você ser grosso com as pessoas. Tem pessoas que acham que se converteram, pessoas às vezes está 30, 40 anos na igreja, e quando você olha para a pessoa dá até medo. Não se converteu, está sempre emburrado. Que tipo de experiência com Jesus essa pessoa teve? Uma cara que deixa crianças com medo. Eu não consigo ver Jesus assim. Eu vejo Jesus acolhendo as crianças, acolhendo as pessoas, acolhia os pecadores, perdoava os pecados, curava as pessoas. Aí você vê algumas pessoas dentro da igreja que tem uma cara de tapera. É terrível ficar perto de pessoas assim. Não mudou a vida, não quer imitar Jesus, e mais ainda difícil essas pessoas não querem mudar. Se você fala para a pessoa, tenta corrigir, essas pessoas ficam nervosas, e às vezes arrotam palavras que machucam a gente, o nosso coração. Mas você pode ser diferente, você pode ser uma pessoa que está crescendo na graça, aprendendo com o Senhor e sabendo que nós precisamos brilhar, essa luz de Deus precisa brilhar, as pessoas têm que olhar para nós e ver a face de Cristo, a face de Deus. Sorria, seja alegre, acolha as pessoas, mostre essa face de Cristo na sua face, mostre que você é cristão, acolha as pessoas e leve, como diz aqui, guarde os mandamentos do Senhor e leve esta palavra às pessoas, se você quer ser grande no reino de Deus. Deus te abençoe.